Agora, Pablo, eu lembro de você, não sei se você vai lembrar, que a gente se encontrou numa palestra em Goiânia. Você lembra disso? Lembro. E eu lembro que a gente tava conversando, tudo, e eu acho que você tava ali meio que projetando mais a sua carreira, tudo. Quando que você percebeu, poxa, vou criar isso aqui e vai dar sucesso? O dia que eu comecei a cuidar da minha vida foi uma fala do meu sogro. Eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, quase 8 anos. Saí de lá, fui para a empresa do meu sogro no nascimento do meu filho, meu primeiro, já tem 4. E eu lembro de depois de 3 anos e meio, eu fui falar para ele sobre uma bonificação. E eu falei para ele, você podia dar uma bonificação aqui, né? Porque nós aumentamos 43% o faturamento e diminuindo 35% das despesas. Então não faz sentido eu não ter um bônus como executivo aqui, né? E aí ele falou assim, sem maldade nenhuma, falou, trabalhador não ganha bônus. Aí eu tomei um choque com aquilo. Saber, eu vou cuidar da minha vida, vou prestar consultoria para os outros, né? Com a habilidade que eu tenho de tantas empresas que eu já trabalhei. Atitudes. Se a gente fosse listar mesmo, assim, atitudes, que atitudes daria para alguém para poder chegar mais próximo do que a gente está considerando como prosperidade? A primeira coisa é querer muito. E querer muito, ser próspero, porque as pessoas, eu quero. Não é querer, é querer muito. Querer muito, esse desejo ardente, é estar pronto para abrir mão de outras coisas que impediriam isso. Tipo assim, eu quero emagrecer. Você está disposto a abrir mão da pizza, do refrigerante, abrir mão de ficar dormindo até tarde? Você está disposto? O quanto você quer? Porque quando o cara quer de fato, ele abre mão de muitas coisas. Então o primeiro passo é realmente querer muito. O segundo passo, e essa é a teoria minha, eu ainda vou provar ela com estudo, com metodologia, 80 a 90% de todos os problemas humanos se dá pela falta de objetivos claros. Eu estou no Método CIS, 5.000 pessoas no auditório, 7.000 pessoas no auditório. Escreve aí, qual área da tua vida é mais problemática? Escreve. Financeira, profissional? Qual é o objetivo que você tem nessa área? Quem tem um objetivo claro e conciso? Ninguém levanta a mão. Aonde você tem problema, ele vem pelo fato de você não ter um objetivo claro. O que é que você quer dizer com isso, Paulo? Uma visão clara de futuro. Uma visão fotográfica do que você quer. O que é isso? É o destino. Se você não tem destino, você sabe onde quer chegar, por que vai acordar cedo? Se você não tem um destino, por que você vai estudar, se capacitar, se preparar? Por que você vai malhar? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho um objetivo de vida. 80, 90% dos nossos problemas, ele vem do fato de nós não termos objetivos de vida, um objetivo claro de vida. E quando tem, só o fato de ter esse objetivo, existe uma mobilização cognitiva, existe uma mobilização emocional, você passa a ter o porquê e passa a fazer coisas que você não faria. Passa a tomar decisões que você não tomaria. Passa a ter sentimentos que você não teria. Eu cheguei a trabalhar 13 anos em CLT. Númerozinho abençoado, 13, né? E aí, depois disso, eu troquei essa energia e comecei a dar treinamento. Desde 2006, quando eu virei instrutor de treinamento na Brasil Telecom, eu nunca mais parei de dar instrução. É ter esse dom de mestre, de simplificar as coisas, de trazer recursos, de criar drives mentais que são encurtamentos de pensamento para a pessoa ter o cérebro mais rápido. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho. Quando a gente se encontrou em 2018, eu estava numa época de rodar de carro dando palestra de graça. Pasme, eu cheguei a dar 3.000 palestras de graça. Nossa. 3.000. Então, assim, eu sou bem insistente. Porque na minha cabeça, por exemplo, esse ano 2023 eu vou correr 5 km todo dia. Não tem um dia que eu falho. 0 possibilidades. Desde o dia 23 de dezembro. Então já ultrapassei 500 quilômetros correndo. O que acontece? Eu pego algo para fazer, eu só termino quando saio do outro lado. Se não sair, eu não paro. Você me viu, você me entrevistou com a política. Não tem eleição que vai me fazer parar com aquilo que tá no meu coração. Só paro se meu coração não queimar por aquilo mais. Eu quero ser nadador, cara, você vai ter que querer muito, porque é treinamento exaustivo. Eu quero ser muito, ser rico. Amigo, você tem que querer muito ser rico. Quer muito? Quero. Então agora diz exatamente o que você quer. Já sabe exatamente o que você quer? Sei. Então agora, se prepara. Agora dedica tempo para isso. Você vai precisar de tempo. Tempo para mudar a tua mentalidade, ter conhecimentos, né? Uma preparação cognitiva e emocional. Importante, né, assim, a gente ter esses objetivos claros para que depois crie um plano, né, enfim, mantenha a disciplina para chegar lá, né? Eu acho que o objetivo é importante porque depois chegar lá se torna uma questão matemática, né? Eu quero ficar rico, o que é ficar rico? É ter 1 milhão. Bom, se eu quero ter 1 milhão, né, e eu já coloquei esse objetivo, agora é uma questão matemática, né? Porque vai depender do tempo. Agora, a grande pergunta é como criar um objetivo. Por exemplo, eu quero ficar rico. O que é ficar rico? A pessoa fala, eu quero ter 100 bilhões de dólares. Ou talvez não seja um objetivo factível. Onde você quer ficar? Eu quero ficar bonito igual o Brad Pitt. Então, assim, talvez não seja factível, né? Então, assim, tem coisas que são factíveis, tem coisas que não são. Objetivos que te impulsionam,
tem objetivos que às vezes te desanimam, né? Quando você percebe em algum momento que são impossíveis. Como setar um bom objetivo? Tem aquelas coisas que já são imbecis, né? Cara, eu quero 1 bilhão. Em quanto tempo? Em 5 anos. Bom, se você vier do zero sem conhecimento, talvez não seja factível. Tá entendendo? Do que é mais realista, pega alguém, escolhe um ícone, uma referência de sucesso, escolhe essa pessoa, vamos trilhar um caminho. Então, o primeiro passo, eu não costumo... Olha, eu tenho 11 mil horas de sessões de coaching individual. 11 mil horas, você imagina. Eu nunca, ou quase nunca, eu questionei um objetivo. O cara botou objetivo? Cara, ter 100 milhões, pode botar. Vejo que você tem um jeito de falar, às vezes, que é duro. Você fala muito isso, né? Cuide da sua vida, vai cuidar da tua vida. Que o pessoal também gosta, né, de ficar cuidando. E quando a pessoa não é gestor da própria vida, ela tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Então, vá cuidar da sua vida não é egoísmo, é tipo, faça isso valer a pena para ajudar outras pessoas. Porque no fim, é todo mundo meia boca. A maioria meia boca. Então, quando a pessoa fala, peraí, ó, vou pôr o pé na porta, na minha vida você não manda, não. Se um filho tem que falar pro pai, né? Que senão ele nunca vai virar homem. Uma filha tem que falar isso pra mãe. Não quando você tá dentro da casa dos seus pais, mas quando você sai. Tem pessoas com 40, 50 anos que são crianças até hoje, emocionalmente falando. Por não ter falado, vá cuidar da sua vida. Longe de ser desonra, né? O primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são. E entenda algo, decepcionar seus pais vai fazer com que eles aceitem você como você é. Não é desonra, mas tem gente que fez faculdade que não deveria. Tem gente que tá no emprego que odeia. 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gostam. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Eu vi um vídeo seu falando que pra pessoa conseguir mudar a mente dela e até evoluir, são 4 passos que você considera fundamental. Poxa, você viu no vídeo, me ajuda aí, pô. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. A pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício ali em Palo Alto, na Califórnia. Foram estudados e não achava nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. O cara tinha pode botar 100 milhões. Eu lembro, teve um cara que fez coach comigo, ele era de Belo Horizonte. O cara, ele ganhava 12 mil como corretor e queria ganhar, em um ano, 180 mil. Pô, é um desafio. Mais de 10 vezes como corretor. Eu não questionei o objetivo dele. Eu disse, ok, vamos dividir, deixa esses 180 mil, vamos agora botar uma submeta de 90 mil. Vamos botar uma submeta de 45 mil. Vamos criar agora um plano de ação para essa de 45 e um tempo para ela. Depois que a gente conseguir estruturar isso, tiver claro, vamos estruturar uma estrutura de metas para essa de 45 a 90. Vamos estabelecer tempo. Quando ele fez isso, ele queria 6, 7 meses, botou para 12 meses. E agora ele sabia o que tinha que fazer. Mas aí o que eu fiz com ele? A cabeça, a mente, a mentalidade. Quem ganha 12 não é a mentalidade de quem ganha 180. São pessoas diferentes. Eu e minha esposa, nós saímos de 300 mil de faturamento para 300 milhões de reais de faturamento. Em 10 anos. Dobrando. E quando nós olhamos para nós mesmos, éramos pessoas diferentes. Aquele casal que faturava 1 milhão no ano, não era o casal que faturava 20. Nós agíamos diferente, pensávamos diferentes. O que de 20 era diferente do que 70 milhões. O de 70 era diferente do de 200 milhões. Acho que é a maior diferença de mentalidade do 300 mil por ano e do 300 milhões. Toda. Um é pobre e outro é rico. São toda a questão. A primeira é a autorresponsabilidade. A primeira, o pobre, ele acha que ele é pobre por causa dos outros. O rico sabe que só quem vai fazer ele rico é ele mesmo. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado. Por isso são os líderes do mercado hoje, Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Você está num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. Você tem que fazer, caçar quem tá a fim de ensinar. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo. Vocês estão ensinando. Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo não entendem nada de finanças, elas não vão chegar num grupo e vão ser aceitas por esse grupo de finanças. Por exemplo, quem domina o mercado? Mas você pode chegar nessa frequência aprendendo com quem tá pronto para ensinar. Uma terceira coisa, ensinar para mudar sua mente. Porque o ensino, quem ensina
ele aprende 2 vezes. Então, desde quando eu virei instrutor em 2006, eu comecei a dar treinamento. Isso foi muito forte. Nunca me vi como palestrante. Até hoje o povo fala, você dá palestra. Eu não dou palestra. Eu realmente dou aula, eu sou professor. E você quer mudar sua mente, mude seus hábitos. Então, mudar lugares tem pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. E se der um problema que ele sabe que de uma maneira ou outra, ele criou o problema, por ação, por omissão. Então o rico, ele traz sobre si toda a responsabilidade. O pobre pega toda a responsabilidade e coloca nas circunstâncias ou coloca em alguém. Eu não tive oportunidade, eu ganho pouco, né? E essa autorresponsabilidade é algo muito decisivo na vida das pessoas, né? No enriquecimento das pessoas. Você acha que a diferença daquele casal lá dos 300 mil pro casal de 300 milhões, você acha que além da autorresponsabilidade, tem algumas outras coisas mais elásticas, assim? O que você estaria que são as 3 maiores diferenças desse casal? Primeira decisão de ser rico. Aquele casal lá de trás não tinha, então, tomado essa decisão. Tinha. Quando eu casei com a Camila, meu pai tinha quebrado e eu tinha quebrado. No primeira semana de namoro com a Camila, o oficial de justiça foi lá e levou o Fiatzinho dela, que ela tinha feito a faculdade, pelas dívidas do pai. Foi assim que a gente se conheceu. E nessa semana, a gente olhou um pro outro e eu olhei pra ela. Eu não tinha nem onde morar. Eu morava de favor na casa de familiares e tal. E eu olhei pra ela, vamos ser rico? Ela olhou assim, sério? Sério, vamos ser rico? Assim, uma pergunta que todo mundo fala pra gente. Carol, e muita gente quer ficar milionário do zero. O que você pensa sobre isso? Qualquer um, não. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90. E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas tava ali quebrado por algum motivo. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo, porque meu pai tinha aquele carro. Mas quanto rico? Muito rico. Rico pra ter isso. Eu olhei assim, sério? E nós escrevemos num papel e colamos atrás de um armáriozinho que nós tínhamos. E foi acontecer. Sabíamos que queríamos. E depois, nós queríamos muito, estabelecemos essas metas, escrevendo no papelzinho. E eu entrei, talvez até mais do que ela no início, numa preparação. A minha grande ruptura foi no ano de 2007. Eu mudei, nós mudamos, ali foi uma mudança grande, dos meus 30 aos 40 anos, eu saí de pobre, que passava necessidade, a uma classe média. Fazia viagem e tal. Mas aos 40 anos, eu decidi, aí foi a decisão muito louca. Em um ano, eu fiz 14 cursos, sem dinheiro, tá? A gente tá passando por uma crise financeira. Eu fiz 14 cursos e separei 69 livros para ler. De investimentos, finanças, mentalidade, tudo que eu entendi que era. Tinha muita porcaria ali, eu li uns 50. Eu nunca vou esquecer disso. Seu pai é motorista de alguém rico, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que pode aprender, a gente deu desde pequeno a zoar quem tem riqueza. Eu me senti zoado na escola municipal.